A tentativa fracassada de golpe do último domingo externou o já conhecido extremismo golpista do movimento pró-Bolsonaro, que conversa com o movimento global de outros movimentos de extrema-direita. A invasão do Capitólio norte-americano, com a derrota de Trump nas últimas eleições estadunidenses, deu as instruções de como este espectro político que almeja torturadores, violências, negacionismo e ditaduras deve se comportar ao perder uma eleição. Mas com o Lula no poder máximo do executivo, apoio mundial e novos projetos, nasce a questão: o que significou o último domingo e qual o futuro do bolsonarismo no Brasil? Para falar sobre o assunto, hoje conversamos com um professor e mestre em Ciências Políticas e Políticas Públicas e diretor do Centro dos Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, Fábio de Sá e Silva. Acompanhem. Esses ataques, além de não terem precedente histórico, eles demonstram vulnerabilidades importantes na democracia brasileira, nessa jovem democracia. Algumas dessas vulnerabilidades têm uma duração mais longa na história, notadamente a falta de subordinação das polícias e das Forças Armadas à lei e aos governos eleitos. Outras são mais contemporâneas, inclusive não estão presentes apenas no Brasil, mas também em outros países, como os Estados Unidos e países europeus, que é o caso da desinformação e do crescimento do extremismo em setores amplos da população, que infelizmente leva algumas pessoas, né, que são inofensivas no seu cotidiano, que são pessoas ordinárias, a fazer parte desse comportamento de massa, empregarem a violência para finalidades golpistas, com o objetivo único e exclusivo de derrubar um governo que eles consideram ilegítimo por conta de uma grande mentira que foi contada, pelo menos aí desde 2019, mas que vem até um pouco antes disso. As Forças Armadas não tiveram uma participação na linha de frente dessas invasões, dessas manifestações golpistas, quebra-quebra. Mas, sem dúvida, há uma cumplicidade das Forças Armadas com relação a isso, na medida em que, por exemplo, as Forças Armadas permitiram que esses golpistas pudessem acampar na frente dos quartéis por mais de 60 dias. Aquilo é território militar, a integridade desses territórios tem que ser resguardada pelas Forças Armadas, e nós observamos aí que ou eles estavam gostando, né, daquilo, ou então entenderam que não representava uma ameaça. De toda maneira, esse movimento não teria crescido se ele não tivesse sido alimentado por essa ideia de que as Forças Armadas poderiam intervir no processo político para anular uma eleição que se acreditava, sem nenhuma base na realidade, que tivesse sido fraudada. Os golpistas que foram presos, eles vão responder a diversos processos, dependendo aí do status de cada um e do grau de participação de cada um. Mas eles também vão servir como ponta de lança para uma investigação que é muito mais importante, que é uma investigação sobre como isso tudo foi organizado e financiado. E dentro disso também vai se abrir uma indagação sobre qual foi o papel do ex-presidente, presidente derrotado nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro aprendeu algo com Trump, ele não quis aparecer como diretamente envolvido. Mas não há dúvida de que as pessoas só chegaram a fazer o que fizeram, incitadas por Bolsonaro ao longo de toda a campanha eleitoral e depois nos 60 dias que se passaram entre as eleições e a posse do presidente Lula. É sempre bom lembrar, por exemplo, que Bolsonaro mantém até hoje na sua biografia do Twitter o título de presidente, algo que nós sabemos que ele não é. Todo dia ele anuncia medidas que o governo tomou, porque ele usa o verbo em tempo presente, o que nós sabemos que também não é verdade, porque o governo dele já se acabou. E chegou inclusive a publicar um vídeo sugerindo que as eleições tivessem sido fraudadas. Então, embora ele tente esconder, não há dúvida de que ele tem participação direta na incitação desses grupos, em fazer esses grupos acreditarem que era possível uma intervenção militar, e ele também em algum momento deve responder por isso, talvez até a partir das provas que foram coletadas a partir da prisão dos golpistas que estiveram envolvidos nos atentados. O bolsonarismo tende a continuar como um fenômeno de radicalizados politicamente, pessoas que estão engolfadas por essas mentiras que são disseminadas pela internet. É evidente que esses
eventos e a reprovação deles pela imensa maioria da população brasileira abre uma janela de oportunidades para que o bolsonarismo fique um pouco mais isolado na cena política nacional. Se é verdade que isso abre uma oportunidade para o atual presidente Lula, na medida em que a presidência dele pode receber esse significado histórico, a presidência que segurou a vigência da ordem democrática no Brasil, eles também abrem uma oportunidade para a oposição ao presidente Lula, para a direita, que é justamente isolar, né, esses setores mais radicais e tratar de outros assuntos, engajar num diálogo realmente democrático e programático sobre o que tem que ser feito do Brasil. É importante mencionar que a radicalização que levou a essa situação, ela tem raízes um pouco mais longas na nossa história, né? Se nós formos olhar a sequência de eventos que aconteceram no Brasil desde 2013, 2014, o impeachment da ex-presidenta Dilma, a Lava Jato, tudo isso ajudou a radicalizar setores da população, a fazer a cabeça dessas pessoas no sentido de que seria inaceitável um retorno do PT ao governo, o que é profundamente antidemocrático. O PT ou outro partido tem o direito de disputar as eleições e, ganhando as eleições, tem o direito de governar. O que eu demonstrei, por exemplo, numa pesquisa, analisando redes sociais do ex-procurador Deltan Dallagnol, foi que o Fórum STF começou justamente na Lava Jato. Quando o STF começou a proferir algumas decisões que, por exemplo, descontentavam a força-tarefa, o ex-procurador ia então às suas redes sociais falar mal do Supremo, e as pessoas ali mesmo, em 2018, antes de que Bolsonaro pudesse ter sido eleito, eles já pediam o Fórum STF, já pediam intervenção militar no STF, já pediam esse tipo de coisa. Então eu acho que esses eventos, eles devem servir para a gente revisitar um pouco o que aconteceu com a democracia no Brasil ao longo dos últimos anos, e qual é a contribuição de cada um e de cada evento na degradação do nosso tecido e da nossa cultura democrática.